Então, com esse convite que Clarissa me fez de continuar, né, as palestras relacionadas a essa ideia da curadoria, o ensino da curadoria, eu fui pensando um pouco o que poderia ser proveitoso aqui na discussão, e aí eu comecei a perceber, pegando lá minhas anotações, meus arquivos, e, na verdade, criei uma proposta de dividir essa fala em duas áreas, né? A pesquisa e a curadoria. Em princípio, a gente tenderia hoje a entender curadoria como algo muito independente, como até a ideia do curador independente é própria também por conta dessa condição, porque a curadoria pode ser uma profissionalização de uma área, né, que envolve também uma pesquisa, mas não necessariamente hoje a curadoria ela está ligada completamente a uma pesquisa, né? A curadoria como uma condição de escolha de obras, escolha de filmes, escolha das mais variadas, né? Esse termo foi sendo usado amplamente. E eu acho que, na verdade, eu continuo tendendo a, nem sempre faço, mas tendendo a vincular curadoria à pesquisa. Quer dizer, jamais desvincular uma compreensão, um diálogo com o artista, uma visita a um ateliê para gerar uma exposição de uma possibilidade de pesquisa, né? Aí eu fiz um resumo, assim, em pontos bastante específicos da minha pesquisa, e aí resgatei umas imagens para falar com vocês, né? A primeira delas, o primeiro slide, então, tem a ver com a noção de pesquisa e intersubjetividade. Eu acho que, uma vez eu li o Arthur Danto escrevendo, que, na verdade, tudo que ele pesquisava para explicar um pouco o que ele vivia, o que estava à volta dele. Então, ele diz, eu comecei a visitar exposições nos Estados Unidos nos anos 60, e a pop estava exposta, né? E eu não entendi aquilo, não entendi o que era aquilo. E, na verdade, ele vai pesquisar a pop e fazer da pop um vínculo filosófico muito claro, muito, como um corte dentro da própria história da filosofia da arte. E ele diz, eu estudei a pop porque, na verdade, aquilo era o meu entorno, né? Pensando nisso, a gente poderia relacionar essas duas questões, né? Pesquisa e intersubjetividade, quer dizer, em que momento a gente pode fazer, cada um de nós pode fazer essa pergunta, em que momento a arte, de algum modo, na sua trajetória, ela criou uma relação direta com a sua subjetividade, né? E eu acho que isso explica um pouco o início do meu processo em pesquisa sobre história da arte, né? Nessas relações, o James Clifford, que é um importante antropólogo, ele vai dizer que as performances sociais, elas criam histórias muito poderosas, né, míticas ou do senso comum, que proporcionam ao processo social uma espécie de retórica, uma forma de enredo de significado, que é exatamente isso que a gente está dizendo. Quer dizer, alguém que frequenta ou que vivencia familiarmente, que foi o meu caso, ou visitando exposições, a presença da arte, de certa maneira, vai ter que dar conta, se quiser, né, se achar por bem criar uma dedicação a isso, vai ter que dar conta desse enredo, né? E nesse sentido, já é uma teoria bastante ampliada da antropologia. A antropologia acredita que essas relações entre a gente e o entorno, né, são ficções. Nós vamos criar ficções narrativas, né? E não necessariamente uma espécie de objetividade científica, aí que eu queria chegar, né? Porque eu acho que quando eu chego às pesquisas na arte, eu chego ainda na graduação,
a objetividade científica era uma questão e era, dentro da história da arte, um problema, né? Dentro das ciências sociais, um problema. Você não tranca no laboratório um elemento para analisar como se fosse uma lâmina de biologia. É uma pintura, é uma escultura, né? Como é que a gente faz, então, com isso, né? Hoje você tem estudos, sei lá, os estudos, até mesmo os estudos dos restauradores hoje questionam aquela presença, né, de algo que você vai elencar como uma espécie de narrativa científica, pensando nas interpretações ou que caminho seguir. E aí, a pintura está deteriorada, eu sigo que caminho? Eu vou refazer os traços do artista, eu vou deixar exposto o lugar onde ela se deteriorou, eu vou interpretar e passar por cima. Quer dizer, a gente, mesmo numa área que seria dentro das artes, uma área bastante cientificista, nós tendemos a interpretar isso por uma narrativa, por uma ficção, né? E aí o James Clifford vai falar desse encontro etnográfico, né, entre a gente e o nosso ambiente, como um encontro alegórico, né, de uma compreensão científica. Há então um conhecimento contingente, ou seja, eu conheço isto e isso pela cultura que me cerca, eu sei nomear as coisas por uma contingência, mas ao mesmo tempo eu preciso desse diálogo, que é um pouco uma definição da própria compreensão da arte, né? Não vou criar somente para mim, eu tenho que oferecer um diálogo para o outro, né? E essa conexão um pouco, preparando essa palestra, me fez pensar sobre esse início, né? Ali é bom, o melhor de tudo é a magreza, o melhor de tudo na imagem, né? Ali é 94 e eu fui para Salvador pesquisar o Caribé. E aí, a primeira, né? Tá bom, tá claro. Então, essa é a minha primeira pesquisa em arte, né, de 1994. Eu ainda não estava no mestrado, estava na graduação, e eu fiz uma pesquisa sobre o Caribé, né? Obviamente, na relação de intersubjetividade, o Caribé entra na minha casa pelas ilustrações de livro, como entrou na casa de todo mundo, né? Além das ilustrações de livros, dos livros clássicos, né, da literatura brasileira, ele entrava pelas ilustrações de candomblé, que era uma religião familiar, e eu via aquelas imagens e relacionava aquelas imagens ao que eu via nos terreiros. Então, de certa maneira, a minha compreensão inicial do objeto de arte já era uma compreensão de um objeto de cultura, não era um objeto de uma pureza ou coisa parecida, né? E aí eu vou buscar na graduação ainda e faço essa pesquisa que toma um vulto maior do que eu imaginava para uma graduação em comunicação social. Eu lembro que o meu orientador na época, o Ivan Proença, um professor de cultura brasileira, dizia: sai daqui agora, assim, vai para o mestrado, você não vai ganhar nada, da publicidade vai ter interesse nisso, de jeito nenhum, vai buscar um mestrado. Teve um dado curioso que ele me deu a nota e ele nem me cobrou a própria monografia. Eu ganhei a nota, passei, e se você for na faculdade de comunicação, não tem a minha monografia, porque ele dizia, está liberado, me dava cartas de apresentação para as pessoas, porque ele dizia, é uma pesquisa que tem outra característica. Claro que ele também, dando cultura brasileira numa faculdade de comunicação, se sentia tolhido, né, dentro de um curso que vai falar sobre teorias da informação ou coisa parecida, e ele era um professor de cultura brasileira, né? E aí eu fiz essa pesquisa, quer dizer, toda a minha coleta de dados é uma coleta antes do mestrado ainda, e ali estou eu com o Caribé, na casa dele na Bahia. Esse é o antiquário da família, um terreiro de candomblé, que é o Opó Fonjá, onde o Caribé tinha relações, o Mário Cravo, né, o pai do fotógrafo, eu no ateliê do Mário Cravo e ali pesquisando as gravuras do Caribé.
Então, nesse momento, eu, de fato, mergulho na arte brasileira, né? Mergulho na arte brasileira num ponto bastante específico, que é chamado de Escola Baiana de 1950, que envolve não só o Caribé, como Genaro de Carvalho, Carlos Bastos, Gênero Augusto, uma geração de um modernismo de longa duração. Repara, a gente está na década de 50, é muito curioso isso, porque isso vai refletir depois no mestrado. A gente está numa década de 50, onde todos estão querendo criar, a partir da Bienal de São Paulo, né, a visão pela geometria abstrata no Brasil, e uma escola baiana só com elementos da brasilidade acontecendo, né, na mesma década de 50. Logo, bem depois eu fui ler o Canclini, e o Canclini dizia: há uma contradição na América Latina, porque a pós-modernidade chega quando o modernismo ainda não acabou. Então você cria uma convivência, para o Nordeste isso é muito claro, né, de um modernismo de longa duração. Eles vão ficando famosos nessa época, eles estão ali fazendo azulejos do Banco do Brasil, fazendo murais, portarias de prédios, quando São Paulo e Rio, né, estão lá nas vertentes do grupo Frente e Ruptura. Então, essa é uma contradição importante da gente perceber. Importante perceber também no Guignard, né? É importante você perceber que o Brasil ele tem esse modernismo de longa duração. E não dá para você cortar essa fatia e dizer, não, depois, na década de 50, a primeira Bienal, a inauguração do MASP, dos Museus de Arte Moderna, e o Brasil se volta para uma geometria abstrata, né? Para o concretismo e tal. Na verdade, nesse mesmo momento, o Nordeste tem uma força inigualável no modernismo, com esses artistas todos ganhando uma projeção nacional e internacional, da maneira que for, fazendo murais para os aeroportos Kennedy e outros aeroportos. Quer dizer, Cícero Dias e todos os artistas lidando ali com uma compreensão muito ampliada de modernismo. E aí eu chego no meu assunto, né, que é a ideia da construção da brasilidade, né? Nessa construção da brasilidade, como eu vim um pouco pautado pela antropologia e não pela história da arte, eu percebi que eu tinha uma espécie de trunfo nas mãos, que era a ideia da autoimagem. É uma coisa que o Brasil pouco exercitou, pouco estudou, mas esses artistas de modernismo de longa duração, eles vão se espalhando socialmente. Quer dizer, a arte, que seria uma arte da distinção e da elite, ela vai chegando a lugares, a uma popularização que a gente nunca se debruçou sobre isso. Até hoje, a gente nunca se debruçou sobre essa ideia de autoimagem. Para o bem ou para o mal, gostando ou não gostando, há como você criar uma relação, sei lá, Brenan e o Recife, Caribé e a Bahia, que é uma relação muito mais ampliada do que da construção de uma história da arte específica. Então eu percebi que havia, no meu interesse pelo Caribé, obviamente, pautado pelo conhecimento de candomblé que eu tinha, mínimo, familiar, vendo as imagens, quer dizer, aquilo também era uma autoimagem para mim, quer dizer, ele era um artista que estava dentro da minha casa, circulando lá nos livros e nos desenhos, né? E aí, as relações que eu pude traçar depois, a ideia da afro-brasilidade e dessas alegorias etnográficas, que aí é um conceito já que a antropologia vai dizer, olha, não tem tradução de identidade, não existe a identidade, existem as alegorias dessa identidade, e a arte vem e acompanha essas alegorias. Os representantes oficiais de um lugar, eles são alegorias desse lugar, não há uma tradução. Agora, é misterioso quanto um grupo pode assumir aquilo como seu. Então, assumir um desenho do Caribé como um desenho de um grupo fechado, não só do candomblé, como das pinturas que você vê no Pelourinho. Um estudo que a gente poderia fazer no Brenan e no Recife também. Quer dizer, gostando ou não, achando qualidade ou não, há uma espécie de localização da arte para um lugar que é algo a ser pensado, com mecanismos políticos, com interferências, obviamente, de governos,
que na época subvencionavam a Odebrecht, várias empresas vão ali também alavancar aquelas carreiras, né? Quer dizer, conduzir essas carreiras, mas era inevitável a gente pensar dessa maneira. Essa é uma foto na casa do Caribé, né? Essa é uma pintura dele em cima de uma arca, né? Com estatuárias e tal, uma pintura do próprio Caribé. E aqui isso que eu estou dizendo, quer dizer, que para mim era um espanto, né? Você olhar uma pintura do Pelourinho, isso tudo é de 94, a não ser essa festa que é depois, o candomblé, onde ele era iniciado, as gravuras dele, e tudo era muito misturado. E eu acho que isso é, para mim, algo de extrema importância, assim, na hora de observar a trajetória, um estudo específico, né, que ultrapasse um pouco essa condição de uma pesquisa em história da arte. Eu não teria isso num livro de arte. Um livro de arte não me dá isso por conta do formalismo que foi tão importante e até um momento continua sendo até hoje para parte da crítica. Eles jamais olhariam para a cultura, jamais olhariam para uma pintura do Pelourinho vendo alguma relação, não estou nem dizendo de valor artístico, mas estou dizendo da presença. Obviamente o Caribé está presente ali naquelas pinturas que não são dele, né? São pinturas populares do Pelourinho, né? Dentro dessa compreensão, aí uma obra-prima, né, que ele vai produzir murais sobre os orixás em madeira, ouro, prata, espelhos. E aí são dois detalhes, né? Oxalá e Iemanjá. E isso é, na verdade, uma produção que ele faz para o Banco da Bahia. Olha aí, né, as relações. O modernismo no Brasil é assim, né? É desta maneira. E, na verdade, ele vai produzir, a partir da pesquisa que ele faz nos candomblés, ele vai produzir essas observações e chega, para mim, talvez, sobre a ideia de afro-brasilidade, o conjunto talvez mais importante de arte que a gente tenha nessa relação. Voltando um pouco ali, quando você fala que o cara está ali naquela pintura do Pelourinho, seria uma influência direta da pintura dele da cultura popular, ou ele influenciado pela cultura popular, pela religiosidade? Ali já é se refletindo. Entendi. Aqui já é a influência dele na cultura popular, né? Isso aqui, a gente pode listar várias pinturas dele, onde você tem exatamente essa construção. O povo, né, uma espécie de planaridade, porque repara, ele está ali fazendo figurativo, né, mas ele está foi influenciado obviamente pela arte moderna. Então, ele está usando essa escala, né, onde todas as pessoas aparecem como se fosse uma pintura planar, né? E isso é uma característica dele na produção, né? Ao mesmo tempo, esse traço, que é um traço como esse de cima também, que é um traço que ele fazia no nanquim, e por conta das ilustrações do livro, o nanquim era a maneira mais direta de você criar as ilustrações, obviamente, para uma impressão de livro, nanquim, né? Tem uma coleção, que eu acho que aqui o Paulo me disse que tem, chamada Coleção Recôncavo, que é da década de 50, onde ele ilustra como se fosse um manual de turismo, né? A Bahia e seus valores e tal, a feira, o candomblé, as baianas. E quando você olha, o desenho é assim, é exatamente assim. Isso chega, não tem esse fundo laranja, mas isso chega a essa construção, quer dizer, que caminho que a arte faz para conseguir, né? Isso é 40 anos depois. 40 anos depois, 94. Essas fotos todas são de 94. Isso aqui é uma festa popular que na fotografia é uma pintura do Caribé. Então, ele quando usa, é engraçado que o Zerbini tem uma foto. O quê? Essa pintura aqui também é parecida. Exatamente. O Zerbini tem uma pintura que é sobre essa festa, que na verdade é a procissão dos navegantes, logo depois, no primeiro dia do ano, né? Nossa Senhora dos Navegantes.
E essa festa mostra o encontro de Cristo, né? Aqui está ele saindo da galeota, que está lá nas músicas do Caíme, e indo encontrar Nossa Senhora dos Navegantes, que está de roxo, e a igreja está aqui, né? Onde eu tirei a foto. O Zerbini tem uma pintura que é exatamente isso, exatamente essa festa. E o Caribé tem uma pintura também exatamente sobre essa festa. Uma vez eu apresentei um trabalho no Museu do Ingá, onde eu comparava as duas pinturas. E o Zerbini me disse, eu sempre fui louco por Caribé, mas eu tinha que explicar demais para poder assumir isso. Me justificar, que a pessoa dizer, Caribé? Na exposição de arte tem uma pintura que é Zerbini total, aquelas conchas ali, logo na entrada. Sei. Né? Zerbini total. E o Zerbini também vai assumir esse lugar, ele vai dizer, eu gostava do Dufy, de pintores que eram pintores depois que foram absorvidos pela cultura popular, ou por uma... No caso, o Caribé, né, se inspirou na cultura. Exatamente, para então, chegar... né? A autoimagem é isso, a gente vai entender um pouco que a autoimagem é isso. Indo mais a fundo, antropologicamente, se eu fosse orientado por determinado, está gravando, eu não posso dizer por quem, mas determinados teóricos, eu jamais chegaria a esse lugar, né? O meu orientador era um antropólogo, já falecido, Hélio Viana, e ele me estimulou a observar isso, né? Quando você olha isso aqui, isto é uma imagem do Caribé, de Oxum. E a imagem agora está numa indumentária de fato, que vai adornar lá o orixá Oxum em transe. Essa, para mim, é uma pesquisa ainda a ser feita. Quer dizer, o modo como a arte brasileira e esse modernismo de longa duração, ele envereda pela cultura. E ele envereda, é aí que a antropologia chama de autoimagem. Quer dizer, se alguém da religião aceita colocar uma indumentária com um desenho pautado no Caribé, é porque ele, na verdade, falou, aí o Geertz me ensinou isso, né? A antropologia, o Geertz diz, você precisa falar nos próprios termos nativos para ser aceito, ou seja, você vai chegar a uma espécie de condição de fala que o nativo, entre aspas, né? Que o grupo te reconheça. E nesse momento você vai conseguir narrar aquele fato. Ele está falando de um antropólogo que vai ter que ir numa festa e dizer, eu não vou poder me enganar e dizer que o fulano é uma coisa quando na verdade ele é outra. Eu tenho que chegar nos termos da festa, em quem é quem naquela condição. E antes não, num formalismo da história da arte, eu aplicava conceitos, né? Eu ia lá e dividia os triângulos todos, né? O retângulo áureo, e ia fazendo a minha análise, dizendo o carneirinho à direita, uma massa de cor à esquerda, e a história da arte, nesse sentido formal, ela só vai ter interesse nisso, não na cultura, né? Olhando isso, reconhecia nas ruas de Salvador, naquela época ainda, o Caribé nesses lugares, né? Voltando para o Rio, eu fui visitar a casa da Mãe Beata, de Iemanjá, que é uma casa em Miguel Couto, e a parede do barracão era isso, desenhos literais do Caribé, em todas as paredes. Quer dizer, ele ali entra no salão de festas do ritual. Então, está falando nos termos do ritual, porque senão não entraria, né? Se não tivesse sido... se tivesse sido desrespeitoso ou qualquer coisa parecida, ele não entraria deste jeito. Assim, não tem... O que tinha... Não sei se tem documentação do que tinha nos terreiros de Candomblé ou nas festas antes do Caribé pintar. Sabe até que ponto... Os terreiros de Candomblé sempre acompanharam essas representações, né? No momento, africanas, você tem, por exemplo, Odorico Tavares, um autor importante também para esse momento, onde ele vai fazer uma Imagens da Terra e do Povo, é o nome do livro, da década de 50, onde ele diz por que nós vamos buscar na escultura africana, como o Picasso fez no Trocadéro, lá em Paris, por que buscar na escultura africana
a Demoiselle d'Avignon. Nós temos isso nos terreiros. Você tem isso nas esculturas dos terreiros de Candomblé. Houve um momento de africanidade quase que direta, onde havia uma espécie de contrabando de peças africanas para poder ter nos terreiros. O Verger, numa das viagens, em várias viagens, mas numa delas, ele é interceptado na alfândega e tem as peças apreendidas, porque ele trazia as peças da África, né? E os terreiros de Candomblé possuíam essas peças africanas. O Brasil foi abrasileirando essas peças. Você vai ao Mercadão de Madureira, ou você vai numa casa de Umbanda, você tem uma brasilidade nessas peças, que não são mais tão próximas à africanidade. A gente vai fazer uma exposição aqui com o Rossini Pérez, e ele tem umas ágatas pintadas africanas, né? E essas ágatas aqui no Brasil não chegaram, elas continuaram brancas, ágatas, né? Aqueles bacias e tal. No momento, o Brasil vai lá e mexe nessas peças, que é isso aqui que acontece. Então, em vez de chegar à escultura africana, eu chego ao Caribé. Eu vou chegar a uma espécie de interpretação desse candomblé já visto, até porque na África ninguém se veste dessa maneira. Fala, quem é que estava falando? Não, na África, no resto da manifestação religiosa, isso se dá também, assim, com elementos, você sabe. De cultura eu não sei. A gente vê isso na arte, né? Quando você vê eles interpretando, mesmo um Jean Rouge, não sei se há essa autoimagem, né? Esse saiu da interpretação, que seria uma interpretação corriqueira, para dentro, deve haver nos tecidos e tal. Bom, aí continuando, a brasilidade então veio como uma condição para observação dessa história, mas uma brasilidade que não estava mais vinculada à construção da Semana de 22, né? Porque, para mim, ela vinha pela teoria pós-estruturalista, esses autores que eu falei, Geertz, James Clifford, porque ele já estava interpretando como a ideia de nação era uma construção, uma invenção narrativa, né? E aí tem um texto clássico do Homi Bhabha que se chama A Nação como Narração. Então, em vez de fazer uma pesquisa buscando a verdade ou a imagem brasileira, eu vou fazer uma pesquisa dizendo: isto foi inventado, tem uma data, há um grupo que inventa essa história toda, que é isso que a gente está dizendo. O Caribé faz parte desse grupo, assim como a Semana de 22 foi outro grupo, e esse grupo vai, na verdade, nos dizer o que é brasileiro e o que não é brasileiro, até mesmo nas imagens, e vai eleger imagens da brasilidade. Então a brasilidade não existe. Ela não existe em si, ela existe como uma construção narrativa. Mas na Semana de 22 havia uma intenção política. Programática. Na década de 50 também. Também. Toda construção da década de 50 na Bahia é uma construção. É curioso, né? Porque você, quando lê os livros, o Antônio Risério tem um livro incrível, chamado Avant-Garde na Bahia, onde ele diz: quem assistia às aulas como ouvinte eram Glauber Rocha, Maria Bethânia, Caetano Veloso, estava todo mundo na faculdade, por causa do Edgar Santos, que foi um grande reitor, que chamou a Lina Bobardi, o Cole Reuter, uma bailarina russa para dar aula de dança. Então o reitor organiza aquilo tudo e você tem ali um tropicalismo como assistência, né? não efetivo, e você tem todos esses baianos fazendo um sucesso inacreditável, né? Nesse sentido, tá? Aí eu vou chegar na teoria pós-estruturalista estudando esses autores, o Geertz, o Turner, que vai falar que os signos são mutáveis, então eu poderia ver o Caribé numa ferramenta de candomblé ou numa pintura. A antropologia me dá essa condição, ela quase que me autoriza o interesse, porque não era autorizado pela academia. Nessa época, 97, quando eu entrei no mestrado, você ainda tem uma força da PUC muito grande, né? Das teorias da PUC. E são teorias com um interesse
na vontade construtiva, na vontade construtiva, na herança construtiva, na ideia do neoconcretismo. É esse interesse que forma a PUC, o que é incrível, mas eu estava fora de lugar, né? Naquela condição, estava fora de lugar. Só a antropologia podia me colocar de alguma maneira como uma análise talvez interessante ou possível para um objeto de arte. Porque até então eu precisava passar, por exemplo, pelo Grinberg. Eu tinha que passar pelo Grinberg. Para ser interessante, por exemplo, para a PUC, eu tinha que ter passado pelo Grinberg. E o meu interesse era outro. Eu estava nos teóricos da antropologia pós-estruturalista, querendo ver uma ferramenta com traços de artista e não ficar olhando para uma pintura que, obviamente, para o grupo formalista, era uma pintura ruim. É bonito o trabalho que o Paulo faz aqui, porque nesse sentido, uma exposição como a do Guinhar e outras, é um pouco uma retomada de parte da história da arte brasileira que foi muito relegada a um segundo plano por conta das teorias formalistas, que no momento dominaram, né? Então você tem ali que o interesse era o interesse pelos concretos e pelos neoconcretos, e não tinha Hélio Oiticica ou Lígia Pape na brasilidade. Tinha Hélio Oiticica nos meta-esquemas, no máximo até a Tropicália. Depois não tinha, né? Você não teria uma leitura sobre isso com estou dizendo uma leitura com essa carga, né? Com a carga antropológica, até porque não existia essa formação. Eu estava na década de 90, como diz o Danto, você se interessa pelo que está no seu entorno. A década de 90 é uma década de construção do eu, né? Desse eu narrativo. Então, é um eu que vai aparecer como uma condição política, obviamente por conta da AIDS, né? Você vai ter o Félix González Torres, Nan Goldin, vários artistas da década de 90 que vão trazer o privado para a esfera pública. E o privado não é mais apenas um lugar da subjetividade que só teria interesse para o próprio sujeito, né? O privado, então, vira a campanha, use camisinha no horário nobre. Então você tem ali uma mudança de inflexão, uma mudança de interesse da própria arte. Curiosamente, esses artistas que vão buscar uma construção do eu são os artistas que vão retomar uma brasilidade. Ou seja, você vai ter os lugares de nascimento, a família, a construção de uma ideia até mesmo de nação ou coisa parecida, ou de uma construção simbólica revista na década de 90, né? Fábulas, autoficções, os artistas que eu comecei a trabalhar, entre eles Renatinho, que está aqui nos assistindo. Dentro dessa compreensão, um salto, né? Como fazer relações entre uma obra como essa, do Efraim, e um trabalho do Caribé, né? Quer dizer, absolutamente distantes no tempo, mas ao mesmo tempo com uma compreensão de lugar. Um lugar, aí foi importante ter lido a teoria pós-estruturalista, porque é uma teoria que fala de intersubjetividade, a relação desse eu com o lugar, a relação do eu com a construção da nação. E já não é mais aquela herança de 22, aí já não tem mais. Porque aí você vai ter artistas que vão lidar com histórias pessoais, memórias, autoficções, e essas memórias esbarram nos lugares. Então, elas passam pelo lugar, pela casa da infância, pelos relatos, pela religiosidade. O Efraim, por exemplo, né, nesse trabalho que se chama Menino, que é um trabalho de 2001, que eu gosto até hoje, ele vai mostrar uma roupa, obviamente uma roupa pelo tamanho, uma roupa de criança, e a escultura segura a roupa, né? Um veludo, os botões são de madeira, o veludo tem duas cores, quer dizer, é como uma construção religiosa, como uma imagem religiosa. E, na verdade, o trabalho se chama Menino. Então, ao mesmo tempo, é uma relação, talvez,
de autorreferência, a gente vai fazendo as perguntas aí. Pesquisando já no doutorado, eu encontro no lugar onde o Efraim frequentava na infância, né, que é o Canindé, essa imagem. Quer dizer, continuo olhando como um gosto de antropólogo, fingindo, né, brincando de ser antropólogo. E é uma imagem que tem uma história local de uma menina que se perde, e a mãe, quando a encontra, ela vai pagar a promessa nessa igreja, né, de São Francisco, no Canindé. E a menina diz, foi ele que me trouxe de volta, e aponta para o altar e mostra São Francisco. Então, a partir disso, o ex-voto da menina se torna um lugar, olha para os museólogos aí, né? Se torna um lugar, é um museu da menina, um pouco, a história da menina, tem o cordel da menina, o que a cultura brasileira vai fazer muito bem, assim como fez com a pintura do Caribé lá no Pelourinho. Quer dizer, há uma incorporação, uma museificação, e a menina vira uma referência religiosa, mas também é um objeto ali, né, dentro dessa compreensão. E, obviamente, muito próximo disso aqui, infinitamente próximo. E o próprio Efraim que me contou essa história, quer dizer, eu não busquei sem antes ele me dizer, né? E aí, dentro disso, eu acho que aí essa espécie de construção teórica, ela tem, de alguma maneira, uma importância, uma vigência, ou algo que você tem que levar em consideração. Se você quer inserir a construção de uma obra dentro de uma cultura. Então, eu acho que aqui a tarefa é uma tarefa, de fato, entre a etnografia ou a antropologia e a história da arte. Você tem que lidar com as duas coisas, porque também, quando você olha lá outros artistas também dessa década, como Marep, por exemplo, né, que vai fazer essa série que eu adoro, que é Doce Céu de Santo Antônio, onde ele come o algodão doce é o algodão doce da praça, né? É o cara lá da praça que ele vai se relacionar. Ao mesmo tempo, ele é o gigante, então ele é a fábula, né, do seu próprio trabalho, mas é também um autorretrato. Então, olha a quantidade de camadas para você fazer uma análise formal, pura e simples, né? Analisar se aquilo é minimalista, se não é, qual é a vanguarda próxima. Não dá para ser dessa maneira, ele está assumindo. E isso me autoriza, de certa maneira, a continuar a pesquisar determinados artistas que lidam com essa condição. Abrindo um parêntese, a gente tinha, nesse momento, nas universidades, as pós-graduações que se dividiam em áreas de cultura, imagem e cultura, antropologia da arte, que depois eles largaram esse nome, nunca mais ninguém pegou de volta, né? Pelo menos aqui nas pós-graduações, e os livros depois foram publicados, Hans Belting, vários, com antropologia da arte como termo, e a gente jogou fora. Tanto os antropólogos do Museu Nacional não quiseram se comprometer, quanto os da história da arte que diziam, a gente não é antropólogo, então não vamos dizer que a gente faz antropologia da arte. E no momento em que eu entrei no mestrado, a linha de pesquisa se chamava antropologia da arte, né? Só que eles entendiam que a antropologia era um estudo dedicado a índio, negro e ponto, aqui, né, no Rio, e aí não, ou cultura popular e carnaval. Então eles achavam ainda que os grupos eram os grupos da Semana de 22, quer dizer, eram os grupos modernistas que precisavam ser analisados. E, obviamente, os projetos que chegavam eram projetos sobre isso. E eles começavam a recusar, dizendo, a gente não tem especialistas em índio dentro de um curso de História da Arte. Tem na antropologia. A antropologia vai dizer, mas eu não sei o que é arte, eu não estudo arte. Até hoje, ninguém segurou a onda da antropologia da arte aqui, e nós continuamos escrevendo, misturando as duas coisas, né? Então, essa década de 90 que vai apresentar esses trabalhos. O trabalho do Zé Rufino, né, ligado a cartas de família, a uma herança colonial, mas é um trabalho de arte contemporânea. Então, eu não tenho como vincular isso mais àquelas compreensões modernas. É um eu agora, né, na autoficção, na construção das fábulas. Há muitas novidades aqui para a gente conseguir colocar aquilo lá de volta.
No início, agora de um modo mais franco, os próprios professores achavam que eu estava estudando Semana de 22, estava estudando Caribé, Brasilidade. E aí tem um fato marcante nesse sentido, que foi a presença do texto do Hal Foster, o artista como etnógrafo, que é uma pedra de rumo, assim, muda, ele está estudando só arte contemporânea e ele está dizendo, precisamos fazer relações entre arte e etnografia. Então, ele não só muda a nossa compreensão, né, para quem estava estudando de arte contemporânea, como muda as pós-graduações, que a partir do texto do Hal Foster dizem assim, talvez o Marcelo estude algo que, né, tenha lá alguma relevância nessa configuração, porque o Hal Foster está liberando essa condição. Nessa época, ainda estudando Caribé, eu escrevi um texto sobre o Jimmy Durham, que é um artista, eu brinco com os meus alunos, que é difícil até hoje. Se eu fosse escrever agora sobre ele, seria difícil. E era um dos artistas que o Hal Foster citava no texto, né? E eu fiz um texto sobre ele, ainda estudando Caribé. E, de certa maneira, esse texto me fez ter um olhar para dizer, eu posso continuar esse estudo na arte contemporânea, porque eu vou ter subsídio e conteúdos para continuar. Não é algo que se liga só a uma vanguarda modernista, né? Dentro dessa compreensão, então, a ideia de um texto crítico. Como a gente ia falar de curadoria e pesquisa, eu pensei, vou tocar nessa condição, né? O texto crítico, na verdade, nós temos uma tradição brasileira da crítica de arte, que é uma tradição literária. Então, todos os grandes da literatura, Zé Lins do Rego, Rubem Braga, Manuel Bandeira, todos eles escreveram sobre arte, sobre artistas, né? Eles escreveram, o Guiar tem bem esse clima também, por conta de trocas de gentileza. Então, alguém chegava, por exemplo, o Caribé chegou na Bahia, o Rubem Braga faz um texto. Tem uma brincadeira que o Caribé contava, que ele dizia, o Rubem Braga me diz, nem abra para ler, porque senão você vai chorar, não vai querer entregar a carta e tal. Porque era um texto que misturava, e para mim é um texto crítico brasileiro. Quer dizer, a historiografia da arte no Brasil, ela tem que mostrar esses textos, porque assim ela aconteceu, né? Claro que depois a gente vai ter, no mesmo momento, Mário Pedrosa, Mário de Andrade antes, Mário Pedrosa, Ferreira Goulart, e aí você vai tendo modificações do que seria chamado de texto crítico. E aí depois os textos especializados, aí sim universitários, né? Já das pós-graduações, e a gente hoje convive com os teóricos, o Paulo, Fernando Cocchiarelli, que viram isso acontecer, o texto vir da universidade, que era uma novidade. Claro, as pós-graduações aqui formou o grupo que vai depois assumir um papel, lá um lugarzinho nesse texto crítico. Essa escrita que me formou era a escrita da literatura, não foi o Greenberg. Então, foi o Zé Lins do Rego, Manuel Bandeira, esses textos amantes, né? Eu brinco como uma escrita que é amante do artista, né? Como uma carta de uma amante, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, evita parte do que seria uma construção negativa do trabalho, né? E eu acho que isso não quer dizer que você deixe de problematizar uns trabalhos. O trabalho pode ser problematizado não somente por essa condição de dizer a pintura é boa ou é ruim, não é assim, hoje não é mais assim, e eu acho bom que não seja também. Você pode problematizar o trabalho fazendo relações no texto que nem sempre o trabalho vai responder. Eu faço isso nos meus textos, é algo quase invisível, mas eu acho importante, quer dizer, você lidar, por exemplo, no Caribé, você lidar com essa condição de autoimagem que escapa à arte. Então, já não estou nem mais me importando com a pintura dele. E aí alguém pode dizer, ué, mas você largou a pintura de lado. O que a gente ouve muito, né? Às vezes você lê um bom texto e a pessoa diz, mas você largou o trabalho de lado. E o texto é lindo, mas você largou o trabalho de lado. E na verdade isso é uma condição que não é
que é crítica, que é da crítica, assim, você fazer as aproximações, porque aquilo vai problematizar. Uma vez eu escrevi um texto para uma artista e eu achava que num ponto o trabalho dela não chegava, num ponto que o meu texto me oferecia, assim, como reflexão. E eu terminei o texto de um modo problemático, que eu adorei, assim, o modo de terminar. Mas aí a editora, num livro, a editora me escreve e diz: você poderia voltar no último parágrafo e tratar do trabalho só para terminar? Né? Aí eu expliquei a ela, eu falei: não, porque na verdade o texto, ele aponta situações e no momento ele andou sozinho, ele não andou somente, ele andou vários momentos junto com o trabalho. Mas há um dado que o próprio trabalho problematiza e não resolve, não é para resolver, que eu não podia dizer que, e depois disso tudo, fulana de tal faz o trabalho assim. Eu acho que isso é uma construção crítica de hoje, que a gente muitas vezes ouve a reclamação, né, do crítico que vai ser muito conivente ou que só vai falar bem, mas a própria problematização que você faz no texto é uma problematização conceitual que pode gerar até a reflexão de dizer: interessante, mas o trabalho da fulana não chega até aqui. E o texto apontou esse problema. Isso é um dado que um texto crítico pode exercer. Nesse caso, o que me interessava era a mistura entre literatura e trabalho de campo, como a gente acabou de ver no próprio Efraim, né? A visita aos ateliês, que é um capítulo à parte, que não está na universidade, a universidade não vai chegar nem próximo disso. Esse convívio com os artistas e a curadoria agora como pesquisa, né? Esse é o primeiro texto que eu escrevo como, de certa maneira, um texto crítico, que é um texto para o Efraim, que se chama Uma Pausa em Pleno Voo, um texto de 2003. Tem um dado curioso, porque até então eu escrevia trabalhos para os congressos, para capítulo do mestrado e tal. E o orientador sempre cobrando coisas, você não está sendo claro, papapá. Quando eu resolvi escrever dessa maneira, ele achou ótimo. E eu dizia: mas não é possível, porque ele não deve estar entendendo, que a primeira frase é quase críptica, é quase... É uma frase que eu escondo a minha referência, né? Eu começo o texto dizendo: o barulho enganador da máquina de escrever, paradoxalmente, não corresponde à agilidade com que as palavras vão surgindo no espaço em branco do papel. Nada está dito ali. Essa é uma frase que eu tiro olhando um filme do Almodóvar, que quando eu visito o Efraim pela primeira vez, ele me mostra, ele diz: eu estou muito interessado neste filme, né? Que é A Flor do Meu Segredo, eu acho. Que tem o cara que tem o irmão que é travesti e ele tenta reescrever a história do irmão, mas ele não consegue, porque na verdade tem lá a realidade, ele quer manipular a história, né? E a primeira frase minha é literalmente do filme, é o que eu vi no filme. E aí eu continuo: a montagem das esculturas na sala da galeria escreve, num pedaço pequeno, a amplidão de uma cena, esse dedilhar das teclas, assim como o martelar dos pregos, dá ao narrador uma diabólica possibilidade de manipulação da realidade. É claro que eu estava olhando isso aqui, né? Que eu estava olhando ele criando, martelando, ou como numa escrita de uma máquina de escrever, de antigamente, né? Você criando essas teclas que vão fazendo uma frase, construindo um sentido, né? E aí eu me referi a essa obra, e esse texto vai ser incorporado depois à minha tese sem nenhum problema. O orientador não viu nenhum problema. E ali eu percebi que eu podia escrever como eu quisesse, com as referências que eu quisesse, sem apenas cumprir as regras, as normas e tal, e que eu seria lá, ao mesmo tempo, entendido, elogiado pelo orientador, e que estaria, então, a partir dali, liberado dessa condição. Então, a partir de 2003, os meus textos vão sempre pendular entre essas duas relações. A relação de uma espécie de teoria, que cada vez eu acho que pode cada vez mais ter
ser criativa, não ter apenas uma configuração da ABNT, né? E os textos que são textos mais ligados a essas curadorias ou a essas escritas individuais, né? A primeira curadoria é Memórias Heterogêneas, que tem Renato, Rufino, Efraim Farnese, Sheik filmou e fotografou ou só filmou? E os trabalhos que tinham na curadoria já com esses artistas que eu conheci e contactei, né? Um trabalho do Efraim, O Homem-Flor, um trabalho do Rufino dentro da sala do Castelinho do Flamengo, e aí já todos eles lidando com essa relação entre a primeira pessoa e a ideia de memória. E foi um capítulo da tese, essa condição, né? E o trabalho do Renato, onde ele vai retomar um arquivo, um acervo de copos, né, que ele vai colecionando, que mistura copos de família com copos que ele compra depois, e ele usa uma sala quebrando esses copos, uma das salas do Castelinho. Depois a gente refaz isso numa exposição em Fortaleza. Então, esses trabalhos quase que me dão a confirmação que era necessário juntar as duas leituras, né? Uma leitura que seria uma leitura etnográfica com essa leitura da história da arte. E aí eu continuo, né? E uma curadoria que vai ser importante para mim é a curadoria que se chama Sertão Contemporâneo, onde eu acompanho os artistas. Então, como uma espécie, de novo, né, brincando de antropologia, eu vou junto com os artistas e acompanho todo o processo de construção dos trabalhos. Os trabalhos não existem, eles são construídos a partir de uma narrativa de viagem, né? E são esses artistas, Renó, Rufino. É a primeira vez que eu vou trabalhar com a Brígida, com o próprio Zerbinho, Delson Shoa. Aqui eu trouxe as imagens da Brígida, que vai fazer esse trabalho De Repente é Verde o Sertão, onde a gente vai para o Cariri, para Juazeiro do Norte, e ela tem esse espanto, ela vai esperar a terra rachada, e na verdade o sertão era um mês de chuva, era janeiro, que eles chamam de inverno lá, né? E o sertão estava verde, e aí ela vai fazer uma ação, né, onde ela produz os tijolos, né, vai construindo ali uma espécie de ficção, onde ela vai, junto às olarias, produzindo esses tijolos que geram uma sequência fotográfica que ela expõe depois em slide. Isso é a página do catálogo, né? Por isso está com a marcação. E aí eu acompanho toda a produção. Foi curioso porque na tese me diziam assim: você não vai buscar os artistas populares, né, já que você vai trabalhar com brasilidade? E eu dizia, não, eu não vou buscar os artistas populares, porque eu quero uma interferência da história da arte e uma interferência que não passe por mim também, do tipo, vou lá e descubro um cara, sei lá onde. Quer dizer, eu estou falando de brasilidade, a brasilidade que já existe, eu não estou falando de alguém que eu descubra que faça a brasilidade. E o Sertão Contemporâneo, para mim, foi o momento onde eu faço o oposto. Então, no Sertão Contemporâneo, eu pauto a ideia, que é o relato de viagem, e digo, vamos pesquisar o sertão brasileiro. Então, por exemplo, se eu estivesse na tese e visse esse trabalho da Brígida Baltar, obviamente ele estaria na tese. Mas aqui é o oposto, é já a minha ideia, né, de fazer a ideia de misturar antropologia e história da arte, interferindo na construção dos trabalhos desses artistas, né? A gente vai ter a Brígida fazendo isso, a Renó fazendo os redemoinhos por conta do Guimarães Rosa. Outra curadoria, eu trouxe mais essa e mais uma, né, que é o Vestígios de Brasilidade. E aí é também um momento onde eu trabalho com uma produção, que é de outra ordem também, como aqui, né? Que é você conseguir obras de artistas que você não conseguiria como um mero estudante, né? E aí envolvendo seguros e courriers e coisa parecida, né? No Vestígio de Brasilidade foi uma exposição que eu fiz no Recife com produção da Maria Clara, da Imago. Aqui eu só separei um dos eixos.
Porque nessa condição, então, se eu já entendia que a brasilidade era uma invenção, uma construção narrativa, eu pude, nesse momento, ser eu mesmo o manipulador, aquela ideia que a gente fala no curso da curadoria, como uma espécie de mão pesada da curadoria, né? Aquela curadoria que vai e amarra aquilo num assunto que não necessariamente era o assunto quando o sujeito fez a obra, né? E aí uma das vertentes, lá um dos núcleos, se chamava Preguiça, e aí eu já inventava textos aí misturando esses artistas, né? A Preguiça no Cícero Dias, no Zerbini, no Verger, no Macunaíma, né? Nascendo nos livros da Ana Miguel, no Sono da Sandra Cinto, num Descanso do Ernesto Neto, uma preguiça sem caráter, invertendo a lógica da moral, convidando a essa ideia da fabulação. Essa exposição era marcada por textos que eram plotados, tirados da literatura e de várias referências, e aí nessa exposição eu podia misturar uma prostituta do Cícero Dias, né, o sono de uma prostituta, os livros do sonho e do sono da Ana Miguel, um trabalho do Ernesto Neto, não foi exatamente esse, mas era um trabalho que também criava essas relações, né, esses descansos, a preguiça no Zerbini, né, o Eu Paisagem, no Verger, é uma série que eu adoro, que é essa dos homens dormindo, né, que você podem estar dormindo porque estão mortos de bêbados, mas ao mesmo tempo podem estar dormindo no horário de descanso do trabalho, né, pelas ruas de Salvador e tal. Ele tem uma série com esses homens dormindo imensa. A Sandra Cinto, que dorme nos livros, ali entre os livros. E isso acabou configurando essa exposição, que chamava Vestígios de Brasilidade, que é um pouco já essa mão pesada da curadoria. Quer dizer, já é o momento onde eu já me livrei um pouco da carga da academia, né? Pautando relações, que você tem que comprovar ou coisa parecida, e ali eu já amarro os trabalhos na minha narrativa. E os artistas aceitam, isso é o que é o pior, né? Assim, e eles topam, né? Tipo, e é isso que... Mas, ao mesmo tempo, é um diálogo que eu jamais tive resistência. O ateliê dos artistas é o lugar onde, de fato, essas relações podem acontecer. Onde, de fato, você percebe que existe essa condição, que eles estudam, que um Zerbini vai estudar o Dufy ou o Caribé, que não está no livro, que não está na teoria. Não vou encontrar isso na teoria. Mas no processo de criação, o processo de criação é muito mais amplo. Então você pode dizer, tem um núcleo chamado Preguiça, eu quero um trabalho seu, e o artista diz, não, claro que tem a ver, estou escrevendo, estou costurando um livro de sonho e sono, ou estou dormindo entre os livros, tudo bem, põe, e isso vem aí sim, né, para uma marca curatorial. A última exposição, que é a que eu vou mostrar aqui, antes de falar do Guinhar, é a exposição que está no Parque Lage, que chama a V75-79, que tem uma outra característica, porque é uma exposição que vem a partir de um projeto de memória, chamado Memória Lage, e é uma exposição onde, de certa maneira, a gente quase não tem obra de arte, né? Você vai ter documentos, você vai ter fotografias de época e algumas gravuras só, poucas gravuras, e você é uma exposição onde eu tive que me dedicar a fazer uma curadoria sem obra de arte. Então é também muito interessante como processo, assim, né? Há uma equipe, né, que acompanha esse projeto há um ano, de museólogos, historiadores e tal. Na exposição a gente tem uma obra do Gershman, então é a obra da primeira sala, e todo o restante é feito de documentações. Então, é curioso também outra frase do Danto. O Danto diz, você pode fazer uma exposição sobre Nova York com ou sem obra de arte. Pode ter obra de arte também, mas você pode tratar de Nova York sem necessariamente lidar com obras de arte. Você vai dizer de outra maneira, com folhetos, cartazes ou coisas parecidas. E, de certa maneira, esse é um percurso possível para uma curadoria. Eu acho que aqui o MAR funciona muito
também com esse pensamento, né, de misturar referências que não são propriamente obras de arte, mas que dão conta não somente de pequenas teses ali, né, o encontro do Guignard com um fulano que deu um livro sobre cultura oriental e o livro está lá com a dedicatória, então ele um pouco comprova essa relação, mas ao mesmo tempo faz um desenho afetivo da exposição, que é importante e é raro de acontecer, porque o MoMA faz muito isso também, né? Relaciona obras com cadeiras, objetos e tal, que é um pouco uma compreensão ampliada da cultura, né? Não é somente uma compreensão da arte que está ali sendo apresentada. De novo, os puristas, os formalistas, torcem o nariz, né? Vão dizer, não, aqui é o lugar da obra de arte. Mas, na verdade, a gente vê por vários motivos que essas relações são importantes. Eu poderia fazer uma exposição do Caribé botando pinturas do Pelourinho. Seria incrível você ter a possibilidade de comparar as duas coisas. Se é ou não é, mais ou menos, se é incrível, se é obra-prima ou se não é, num certo sentido não importa. Num outro sentido importa, né? No seu próprio contato com a obra do artista é importante que você veja a obra. Mas você pode também contar essa história de um modo mais ampliado. Aqui é uma história ampliada que, de certa maneira, não tem tantas obras de arte. A gente tem o Lute do Gershman, e aí foi uma experiência que eu nunca tinha tido, de trabalhar com este Bauer, que para mim foi ótimo, porque ele veio com uma ideia expográfica, né, toda. É uma exposição sobre uma escola, ele pensa o quadro negro lá, mas ao mesmo tempo esse quadro negro quebra a horizontalidade da parede, criando esse zigue-zague, né? E com os acervos que a gente tinha na escola, e o Erich Bauer vai ocupando isso, quer dizer, isso aqui na verdade são nomes de professores e de cursos. Aqui o momento lá onde a escola tinha o verão a mil, e ele vai lançando palavras soltas, né? Essa primeira sala é uma sala quase sem o objetivo da explicação direta, né? E na outra sala, aí sim a gente vai ter os documentos que estão sendo catalogados agora nesse projeto do Memorialage, né? E na curadoria eu dividi esses grupos, né, esses núcleos, tratando da escola, desenho, escultura, cultura popular, cultura negra, e ao mesmo tempo uma exposição pautada para receber esse material, né? Quer dizer, o desenho expográfico é pautado um pouco para receber esse material, com as vitrines, com museólogos acompanhando e tal. Aqui as gravuras que são da própria escola, de professores da escola, na maior parte dos casos. E aqui os cartazes de cinema feitos por autores que a gente não sabe quem são, né, para as exibições que aconteciam no pátio lá, no Cine Ave, né, agora chama Cinelage. É isso, essa exposição então é uma exposição que um pouco me coloca o desafio de lidar com o acervo, né, com uma ideia que não é necessariamente a ideia da obra de arte. Bom, sobre o Guignard, como o Guignard está aqui, eu não trouxe imagens. O Guignard foi uma exposição que o Paulo já tinha feito em 2 lugares, em Porto Alegre, antes de estar aqui, né, em São Paulo, no Tomiotaki, e aí o Paulo me convida com o processo já iniciado, mais do que iniciado por ele e pela Priscila Freire, e o Paulo tem uma proposta, que é uma característica das curadorias do Paulo, né, de criar uma relação e, de certa maneira, de defender aquela relação, que eu acho também algo muito importante da gente fazer historiograficamente, né? Ele vai pensar o Guignard e o Oriente e essa possível influência oriental na produção do Guignard. Eu acompanho o projeto com o projeto já caminhado, assim, com as obras escolhidas, um pouco com as definições mais ou menos de núcleo, não tinha ainda as definições de núcleo, e eu venho nas reuniões e vou fazer as pesquisas, né, para tentar entender qual é a lógica dessa construção
e ao mesmo tempo contribuir, e fiz um texto crítico a partir daquilo que o Paulo já tinha pautado como condição, né? Nesse texto, fazendo a pesquisa, um dado curioso foi encontrar um livro chamado O Roubo da História, onde o autor diz: o Ocidente rouba do Oriente os valores humanistas, dentre eles o amor, né? E foi curioso porque o Paulo tinha uma dedicação ali aos cadernos que o Guignard fazia para as amadas, aos retratos dessas amadas, o Guignard sempre envolto por amores platônicos e tal. E o Jack Good, que é um super autor, no Roubo da História vai dizer isso: o Oriente inventou o amor, né? E aí eu aproveitei isso no meu texto, sem falar essa frase, que seria prejudicial, né? Quer dizer, daí sim, né? Tem que defender aquilo que você está dizendo, mas eu comento essa questão do humanismo como uma espécie de condição do Oriente, e o Jack Good vai dizer: já havia no Oriente cartas entre amantes, há rolos de pinturas dedicados a mulheres e retratos, e é curioso porque é o século XIX para nós que faz esse amor romântico, né? E é justamente no século XIX que tem a influência do Oriente. Então pode ter toda a relação, essa condição de um orientalismo que vem no século XIX e essa condição de dedicação a um retrato da bem-amada ou coisa parecida, né? O Jack Good vai dizer isso, e aí na exposição eu observo e acompanho, indo, né, à Biblioteca Nacional, vendo os arquivos, lá o acervo que o Paulo já tinha escolhido, e buscando elementos ali, relações, e ao mesmo tempo acompanho fazendo essa pesquisa e produzindo esse texto. Então, é uma curadoria que eu acompanhei nas reuniões, mas era uma curadoria que já tinha acontecido e que foi ampliada aqui nessa exposição do mar. E é muito curioso porque, ainda que o Paulo não tenha surgido, né, da universidade, como eu surgi lá nas pesquisas, o Paulo vai desenvolvendo essas teses, né, e toda a curadoria dele tem essa condição de você olhar elementos, e aqui no Guignard você tem, como eu estava dizendo antes, livros, publicações, estampas orientais da biblioteca, e que ele vai fazendo uma espécie de comprovação imagética, né? Colocando lado a lado, e você vai vendo o que vai se tornando óbvio ali, porque você vai ver essa relação entre Guignard e o Oriente acontecer, né? Na própria junção das obras e dos objetos.